Olá, olá, pessoal! Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fran Ciel, sou psicanalista. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos aqui olhando para o comportamento das pessoas que têm o efeito da ausência do pai. Porque é isso que a gente faz no canal. A gente observa o comportamento humano, seja ele qual for, para tentarmos aprender alguma coisa e absorvermos conhecimento e melhorarmos nossas vidas hoje. Além desses vídeos aqui, eu tenho outras playlists que eu também faço outras reflexões com outras abordagens. E eu te convido a olhar o que está acontecendo no canal, tem bastante coisa. Eu organizo o canal por playlist. Então, se você for na aba playlists, você vai ver várias coisas lá. E aí você pode acompanhar em ordem, porque eu deixo bem organizado. Eu tento deixar organizado. Caso vocês não encontrem alguma coisa, vocês me avisem, que aí eu tento organizar. Vocês podem me ajudar nisso, né? Identificar se alguma coisa tá meio bagunçada, e vocês me avisam que eu tento arrumar. Bati aqui no microfone. Então, aqui nessa playlist, a gente está lendo o livro da Susan Schwartz, que é O Efeito da Ausência do Pai nas Filhas. Esse aqui já é o vídeo 33. Então, se você está desde o começo, você está cansado de ouvir o título desse livro. Mas eu agradeço a sua paciência e eu acabo falando o título do livro porque tem tido bastante gente nova no canal. Então, eles acabam vendo este vídeo e não os anteriores. Por isso que eu acabo repetindo e convidando para voltar e assistir e ver outras coisas, enfim. Mas para você que está aqui desde o começo, só tenho minha gratidão a você. Te desejo muita coisa boa, porque não é fácil, né? Eu não sei para vocês, eu imagino que para vocês escutarem esse livro talvez seja mais difícil do que é para mim, que também é difícil, de ler o livro, porque não tem o auxílio visual, né? Então acaba sendo talvez um pouco mais difícil. Mas eu espero que tenha sido valoroso para vocês, que vocês tenham acompanhado, que vocês tenham conseguido absorver o que está aqui nesse livro, porque é bastante transformador. Pelo menos tem sido para mim. Eu tenho entendido algumas coisas sobre mim mesma lendo esse livro. Eu acho que essa é a ideia, né? A gente compartilhar coisas aqui que possam nos fazer refletir sobre nossas próprias vidas, cuidar menos da vida dos outros e melhorar a nossa realidade, o nosso dia a dia com as pessoas que nos cercam, com as coisas que nós queremos fazer, poder projetar um futuro melhor e assim vai, né? Se você está gostando desse canal aqui, eu te convido a se inscrever, curtir esse vídeo, comentar, compartilhar, mande para outras pessoas. Eu vejo que vocês têm compartilhado os vídeos. Aparece para mim, né, a quantidade de compartilhamentos e eu sou muito agradecida. Estou muito feliz por estar conseguindo alcançar algumas pessoas, sabe? De conseguir tocar algumas pessoas de uma forma positiva mesmo, sabe? Sem vulgaridade, sem bobagem, sem perder tempo, sabe? Sem ocupar o seu tempo com coisas que não vão te agregar. A minha ideia aqui é valorizar aquilo que nós temos de mais precioso, que é o nosso tempo. No fim das contas, o nosso tempo ele é limitado. A gente precisa usar ele de uma forma mais inteligente para a gente conseguir se desenvolver e aproveitar cada vez mais a vida. O que vocês acham? Concordam comigo? Gente, vamos lá, né? Já estamos aqui há uns minutos falando sobre isso. Então, a gente podia marcar uma live, né? O que vocês acham? Pra gente bater papo? Eu ia gostar. Eu acho que eu ia gostar. Bom, vamos começar então hoje a leitura do capítulo 9. Caso você queira ler o livro, ter ele físico, aqui na descrição do vídeo, tem um link da Amazon, que foi por onde eu comprei este livro. Mas eu não sei se ele vai estar válido quando você assistir o vídeo, mas caso não esteja, procure pelo título do livro. Ó, eu coloco sempre a capa do livro aqui, ó. Tá? Mas eu vou colocar aqui na tela para ficar maior para vocês, ó. Aí vocês podem encontrar o livro pela capa, pelo título, pela autora, tá? Às vezes eu acho que a tradução desse livro ele é um pouquinho entroncada, assim, não é uma tradução muito boa, sabe? A minha voz. Muito bom no sentido assim, às vezes eu olho uma frase em português e falo, isso aqui em inglês faz sentido, em português não faz tanto, sabe? Eu acho que tem esse problema de tradução, mas não significa que perca o sentido do livro, que perca o conteúdo, isso não tem prejuízo por essa tradução que eu considero meio esquisita às vezes, tá? Não é no livro todo também, é uma frase ou outra. Mas vamos logo lá, né? Então, o capítulo 9, ele diz: se ele a ama, onde está?
Como posso cortar as mãos de minha própria filha? Então o mal o ameaçou e disse: Se não o fizer, você será meu e eu o tomarei para mim. O pai ficou espantado e prometeu obedecê-lo. Ele foi até a garota e disse: Minha filha, se eu não cortar as suas mãos, o diabo me levará embora. E aterrorizado, prometi que o faria. Ajude-me e perdoe-me o mal que lhe faço. Os contos de fadas traçam o desenvolvimento natural e arquetípico da psique por meio de suas imagens culturais e psicológicas. Durante a infância, um tempo de proximidade natural com o mundo do inconsciente, verdadeiramente acreditamos em contos de fadas. A imaginação e a fantasia são tão reais quanto o chamado mundo real. As crianças são sábias o suficiente para saberem o que é verdade nos contos de fada. São tocadas por eles e querem ouvir as histórias de novo e de novo. Muitas vezes, quando crescemos, perdemos essa conexão, pois o que entendemos como racional e razoável torna-se o predominante. Afinal, para quem dizemos que passamos o dia lendo e contemplando um conto de fada? O mundo adulto frequentemente julga esse comportamento como ridículo ou regressivo, e por isso acabamos perdendo o entusiasmo e encanto nos contos de fada. A lição retratada nas histórias contém antigas verdades de processos psicológicos complexos. Descrevem padrões arquetípicos e básicos e maiores que arenas individuais, mas ainda assim é aplicável de diferentes formas para cada pessoa e cultura. Retratando a transformação e crescimento, os contos são veículos de perspectivas para nossas tendências humanas, replicando padrões do inconsciente que ocorrem naturalmente na vida consciente. Ilustram o ego destrutivo e brutal e aspectos focados no poder da psique. Nos mostram também como atravessar o sofrimento ao mesmo tempo que exemplificam intermináveis ilustrações da jornada psicológica. Contos de fadas reconhecem que somos todos princesas e príncipes, rainhas e reis em diferentes formas. Na verdade, cada um dos personagens pode ser interpretado como aspectos da personalidade. Isso inclui o mal demoníaco e vil. O conto de fadas traça o que está desequilibrado pessoal e coletivamente. Também faz um paralelo com os caminhos tortuosos do processo terapêutico. Os pais nos contos de fadas, selecionados aqui, revelam sua arrogância, deslealdade, traição e abandono. Esses pais não denotam confiança nem segurança. Eles representam, no entanto, o que tem sido atitudes patriarcais coletivas predominantes. Os contos também mostram, através de muitas tribulações e esforços, filhas que integram as variedades de qualidades masculinas e femininas. Em quase todos, quando as filhas partem, como é seu dever, não retornam ao reino do pai. Apenas o começo de vários contos é apresentado aqui, pois é neles que o pai desaparece, deixando a filha para se defender sozinha e cuidar de si mesma. Embora ele possa estar presente no começo, é insuficiente. Não a protege e geralmente não tem consciência dela ou do que ela precisa. Comumente vista como simples, essas histórias ilustram as constelações de muitas famílias atuais e a angústia de suas relações fraturadas e desastrosas. Os pais nesses contos não têm papéis de homens carinhosos e frequentemente são falhos em prover financeira ou emocionalmente. São um fracasso de quase todas as formas e, como resultado, as filhas sofrem. Eu preciso aqui reforçar essa questão do fracasso. Porque, sim, homens, se vocês são essa pessoa que não estão lá, que abandonam a sua família, que abandonam os seus filhos, que não se preocupam com eles, vocês são um fracasso. É isso aí. O pai insuficiente é uma necessidade do conto de fadas, embora ele raramente seja tão condenado como a madrasta, porque né, a mulher é sempre mais condenada do que o homem, não importa se ele é o pai e ela é a madrasta, né? A madrasta, a mulher, vai ser mais condenada e o homem menos condenado. Enfim. Isso indica o quanto a ausência e negligência do pai foram ignoradas e como sua posição não foi desafiada. Os contos também revelam que um pai ausente não determina o destino de sua filha, pois ela toma seu próprio caminho para longe dele. Será que dá para a gente dizer que os contos de fadas podem, de certa forma, normalizar a ausência paterna, o abandono paterno? Talvez a gente possa dizer isso, né? Porque é uma coisa que é tão vista que acaba sendo encarada como uma coisa aceitável, normal, tranquila, cotidiana, rotineira, né? Talvez podemos dizer que os contos de fadas contribuíram para essa
Disseminação coletiva de abandono paterno. Vamos continuar. O pai dos contos de fada é quase previsivelmente retratado como ausência emocional, inconsciência e sendo insuficiente. Os contos de fadas ilustram o que a filha tem que fazer para se desprender dele. Em sua jornada, ela executa trabalhos servis, se engaja em tarefas que necessitam da ajuda de animais ou confia em figuras desconhecidas. Né? Vamos buscar o outro, porque dentro não tem, dentro de casa não tem. Geralmente, ela está isolada durante esses trabalhos. Embora longe de tudo que conhece, despojada do luxo e em um ambiente doloroso e vazio, ali ela descobre suas capacidades e habilidades. Apenas no final, ou perto, ela novamente entra em conexão com uma figura masculina. Ele também normalmente tem que executar suas próprias tarefas, indicando mudança no reino masculino e em sua relação com ela. Compreender essas histórias imortais é um aspecto do trabalho psicológico junguiano, de conectar a pessoa moderna com narrativas comuns à condição humana. São esclarecedoras e difusas, e com elas aprende-se sinais de vida. Mesmo quando o resultado é desconhecido, a atitude aberta da filha é um indício de seu respeito pelo inconsciente. Tudo isso ilustra o intrincado trabalho de descobrir sua individualidade. Crescer em famílias retratadas em contos de fadas não é algo feliz nem gratificante. O pai inconsciente cria uma infinidade de problemas para a filha. Neles e em muitas famílias, a filha é usada como função de sentimento para o pai. Esse fato é mais significativo, pois o conto geralmente ocorre quando a filha está na puberdade. A situação indica que esse tipo de pai não consegue lidar adequadamente com as reações sexuais ao redor da filha, e ele não consegue incentivar o crescimento dela enquanto tenta impedi-la de crescer. Com sua imaturidade e falta de desenvolvimento psicológico, ele não consegue lidar com as diferenças dela. Algo está terrivelmente errado com o pai que negligencia a filha, indicando que seu lado sentimental não foi desenvolvido. Ela não consegue ser nutrida pelo Eros ou pela correspondência dele. Da mesma forma, nas famílias de hoje, há efeitos psicológicos quando a filha não é encorajada ou não a apoiam a ser ela mesma, se separar da tradição do pai e a exercer outras escolhas. Estes contos de fadas retratam a filha escapando do pai negativo, narcisista e inconsciente, e retratam saindo da célula familiar. Sua recusa do pai tem um alto preço, mas o custo de ficar é a sua alma. Ela descobrirá seus próprios desejos ao existir como outro ser além dele, em vez de ser como uma substituta ou réplica das ideias dele. Ela é incumbida de acessar suas forças e movimentos, mas não mais restringida ou diminuída. A jornada dela é longa e mais difícil do que imagina. No caminho, ela é curada das feridas infligidas pelo pai ao acessar seu vigor e habilidades. Essas histórias enfatizam que a filha pode quebrar os laços visíveis e invisíveis com o pai e seu mundo. Demonstram que é necessário trabalho duro e simples para que ela reivindique a si mesma, sua autoridade e lugar no mundo. Em muitos contos, o mal entra por meio da inconsciência e falta de vínculo emocional do pai, o que ameaça a filha. O pai fará qualquer coisa para se salvar, até mesmo sacrificar sua própria filha. Mesmo quando os pais em contos de fadas são governantes ou reis, ainda possuem muitos interesses próprios e são negligentes. Ou, se pobres e destituídos, são incapazes de prover econômica ou emocionalmente para a família. Libertação desse sistema só é possível por meio de eventos externos. Paradoxalmente, a ausência do pai como uma figura boa é um precursor do embarque da jornada da filha, onde ela encontrará sua identidade maior do que apenas ser a filha de um pai. Há muitos aspectos das traições do pai que sempre a empurram para o mundo sozinha. Ela sente a dor e a realidade de sua traição, mas por meio de suas tribulações, ela desperta para sua independência e força. Dessa forma, a traição do pai pode ser vista como o abandono necessário para o desenvolvimento. Mas a confiança básica se foi. Ele decepcionou sua filha, falhou com ela e o amor foi mal direcionado e recusado. Ela é deixada exposta e desprotegida. Porém, nesses contos de fadas, ela não expressa ressentimento ou desejo de vingança. Ela prossegue, embora não negue o que aconteceu. James Hillman escreveu sobre a traição do pai. Se a traição é perpetuada principalmente para vantagem pessoal, para sair de uma enrascada, para machucar ou usar, cuidar do número um, então pode-se ter certeza de que o amor não teve vantagem sobre o poder bruto.
Por exemplo, o pai de Cinderela não notou ou apenas ignorou o abuso físico e emocional cometido pela madrasta e meias-irmãs. Ao não fazer perguntas sobre a disparidade, o pai buscou os vestidos perdidos para suas meias-irmãs e um galho para Cinderela e depois desapareceu. Cinderela teve que lidar com a inveja, egoísmo e maldade delas, visto que o pai a expôs a essas partes terríveis da sombra. De novo, sua insuficiência significa que ela terá que lidar com duras lições de vida e também encontrar suas forças. Porque às vezes acontece isso, né? Às vezes a pessoa, o pai ou a pessoa que está ali, não é quem inflige o sofrimento, mas é quem o ignora, quem o negligencia, quem não intervém. E isso é tão doloroso ou até mais, quando a gente percebe que as pessoas que poderiam ter nos protegido não o fizeram. Isso é tão agressivo e é tão violento quanto a própria pessoa que agrediu e violentou. Se você tem alguém que foi omisso com você, você depois percebe que poderia sim ter feito algo, essa pessoa não é só omissa, ela é cúmplice, ela é parte do problema, ela é parte da violência, e ela se constitui nessa rede que permite que coisas assim continuem acontecendo. Então, se você é omisso, saiba que você está do lado do mal, fazendo o mal, cometendo atrocidades por sua omissão. Vamos continuar. Em Rumpelstiltskin, o moleiro é pobre, incapaz de prover econômica e emocionalmente para sua família. Para conseguir dinheiro, ele diz que a filha consegue fiar ouro da palha. Motivado por sua ganância, o rei acredita nas palavras ostensivas do pai, e a filha acaba fazendo todo o trabalho trancada em um quarto, e caso não conseguisse, morreria. O pai não apenas a deixa para fazer o trabalho, mas também põe a vida dela em risco. Ela é salva quando um homenzinho aparece para fiar a palha em ouro. Como pagamento, ele extrai a promessa que o primeiro filho dela seria dele. Ele concorda em não levar a criança apenas se ela adivinhasse seu nome. Ela dança de alegria, repetindo seu nome, Rumpelstiltskin, pensando ter ganho dela, mas ela o escuta. Ao saber seu nome, ela obtém liberdade dele e de seu pai. Ambos são semelhantes, conspirando sua morte e dispostos a sacrificá-la para conseguir o que querem. Ambos são figuras masculinas sem conexão com o feminino ou o si mesmo. Nesse conto, a filha se torna rainha e excede o pai, indo além do que ele poderia lhe dar. De forma semelhante, em A Donzela Sem Mãos, o pobre pai moleiro concorda em dar ao velho estranho o que está atrás do moinho em troca de ouro. Não sabendo do paradeiro de sua filha, ele pensa que se trata da macieira. Ao chegar em casa, sua esposa pergunta sobre o ouro e o moleiro explica que o ouro veio do homem que queria o que está atrás do moinho. Embora ele não soubesse quem estava atrás do moinho, a mãe claramente sabia. A situação ilustra claramente a filha sujeita à inconsistência do pai. A pobreza representa a perda de energia do pai. Para a filha, a pobreza inicial resulta em não ser nutrida o suficiente pelo Eros, ou o princípio de correspondência com o pai. Na verdade, podemos perguntar onde estão os contos de fadas que retratam o pai que apoia a filha. A ausência do pai para criar conexões e sentimentos entre eles permite que o ânimos, negativo na forma do diabo, venha e tente tomar posse dela. A inconsciência, incapacidade e ganância do pai são obviamente perigosas. No pensamento clássico junguiano, o ânima é o princípio psicológico do feminino em um homem que se supõe ser a jovem filha e donzela. A analista junguiana Mary Luz von Franz acredita que essa situação denota que o princípio excluído, ou feminino, deve ser trazido à consciência. Além disso, a tarefa da filha é libertar-se dessa situação, como revelado na aparição do diabo. Quando o diabo vem para levar a filha, o pai, que quer seu dinheiro e sua vida, pede desculpas pelo que deve fazer. Ele poderia ser o sacrifício, mas em vez disso sacrifica a filha. Corta suas mãos de acordo com a exigência do diabo. Novamente, o pai expõe o masculino negativo da forma do diabo e de si mesmo. A filha não se rebela e voluntariamente deixa seu pai tomar suas mãos, deixando-o executar o terrível ato. Ela chora tanto nos tocos de seus braços que o diabo não consegue chegar até ela. A donzela fornece sua própria proteção, o que o pai não foi capaz de lhe dar.
O derramamento de lágrimas e sua tristeza dão início à sua partida para longe do pai e a libertam do diabo e do pai, pois ambos são destrutivos. A expressão natural da tristeza lhe salva, enquanto a insuficiência do pai a mutila. O pai moleiro exibe uma faceta cruel, corta a participação da filha da vida e a deixa incapaz de prosseguir por um tempo. Tão desconectado das ramificações do que fizera, ele lhe diz que pode ficar com ele. Ela rejeita a oferta. É tarde demais. Como ela poderia confiar nele? Ficar com ele seria permanecer envolta pelo mundo paterno, estar no abrigo e armadilha do pai e incapaz de crescer. Independência e respeito por si mesma emergem quando o papel de boa e obediente garota não é mais existente. Eventualmente, essa filha se torna uma rainha, tem um filho chamado Triste e passa 7 anos sozinha na natureza com seu filho. Durante esse tempo, suas mãos são curadas. O pai da criança, o rei, também tem que passar por sua própria jornada para encontrá-la. O masculino também deve mudar para que novas perspectivas psicológicas possam se desenvolver. Nos contos de fadas, a figura do diabo é parte da configuração para a crise que a filha encontra com o pai, ou seja, a tentativa do diabo de chegar até a donzela e capturá-la é parte de seu destino e ela deve lidar com ele. Se não fosse por ele, a garota permaneceria com a família, não sabendo do mundo e ignorante de si mesma como sendo uma pessoa distinta. A aparição do diabo mostra quão negativo, desconectado, porém poderoso o masculino se tornou. O que acontece quando a figura do pai é tão remota psicologicamente e toma um papel compensatório, exagerado e contraditório. Quando o masculino não tem conexões suficientes com a filha, uma pressão interna ameaça destruir a vida, criando uma situação de angústia e reviravolta. No entanto, o conteúdo previamente inconsciente resulta em consciência, afrouxando a percepção comprimida da realidade para a expansão da personalidade. Vejam, esse abandono paterno vai ser constituinte dessa pessoa. Sabe quando a gente fala das mulheres fortes? Ah, essa mulher é forte. Ela não é forte, ela é cascuda. Ela foi amassada pela vida, ela sofreu. Então não é fortaleza, é sofrimento. E eu diria que isso é sempre. Mas também existe a mulher frágil, que também é sofrimento. A fragilidade excessiva é uma característica oposta dessa que está colocada aqui como força. No entanto, elas podem ter origens muito parecidas. A questão é como a pessoa lidou com o que aconteceu com ela. É bem possível que essa força que tantas mulheres têm é como elas aprenderam a se defender dessa dor e dessa falta e desses ataques que vêm de fora, principalmente na primeira infância, por parte das pessoas que deveriam estar ali para proteger, amar, ensinar, acolher. Então, quando não tem isso na primeira infância, ela forma uma casca, uma roupagem de fortaleza, quando na verdade ela está ruindo por dentro. Esse livro é pesado, né? Eu acho que ele é pesado. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito necessário para a gente conseguir identificar essas coisas que muitas vezes a gente só consegue na terapia, mas nem todo mundo consegue fazer terapia. Então, um livro como esse eu acho uma excelente fonte de autoavaliação, de identificação e uma forma, um recurso para a gente conseguir acessar essas coisas que a gente até então não conseguia. Muito obrigada por estarem aqui. No próximo vídeo a gente continua a leitura desse capítulo 9. E te desejo um ótimo dia e a gente se vê. Até lá. Tchau!